Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 5 de julho de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas tem caráter educacional. O mini índice ele teve mais um pregão em movimento lateral no gráfico diário, onde ele ainda se encontra dentro da região do retângulo. No gráfico semanal, nós temos alvo de Fibonacci ainda em 94.548 pontos. Tá? No gráfico de 1 hora, foi formado um pivô de baixa. Né? Os preços vieram romper abaixo, né, do último fundo, subiram para fazer correção até a média de 20. Agora é esperar eles retomarem a queda e aí rompendo este fundo na região de 97.809, ele vai confirmar esse pivô e no gráfico de 1 hora dará para fazer uma nova projeção de Fibonacci neste prazo, né, num prazo mais curto. Tá? Vamos adiantar já essa projeção para quem está acompanhando aqui o vídeo. Nessa projeção será em 96.260. Então é o seguinte, se os preços caem abaixo de 97.800 pontos, eles vão até 96.260, a 6.000, cerca de 1.600 pontos para baixo, tá? Esse é o primeiro alvo de Fibonacci, né, caso os preços amanhã abram em queda, né, e tenham esse movimento, tá? A tendência é de baixa, né, e como nós vamos ver aqui hoje, petróleo e minério de ferro estão caindo, Petrobras e Vale estão caindo. Vale tem o maior peso no Ibovespa. Obviamente o índice também vai cair. Né? O dólar, que já havia rompido a região da resistência de 5,32, está subindo. No gráfico diário temos o alvo em 5,49. No gráfico semanal temos o alvo em 5,98. Já um alvo bem longo. E no gráfico de 60 minutos já tínhamos alvo de Fibonacci em 5,46. Tá? Os preços beliscaram aí este alvo, né? Abriram em gap, se lateralizaram. Essa lateralização deve se dar até que a média de 20 alcance o preço, né? Os preços encontrando a média, retomará o movimento de alta. Tá? Então não é assustador, né, essa alta aí do dólar para quem acompanha os gráficos, né? No DMI, o DI mais muito acima do DI menos, um ADX a 44. É um ADX muito alto. O ADX aqui, ó, no semanal já está quase a 30. 30 é o mínimo ideal. Então é isso. Tá? Este aí é o cenário. Vale está prestes Vale está prestes a confirmar esse grande pivôzão de baixa, que eu já adiantei este alvo de Fibonacci aqui. Aliás, esse pivô de baixa aqui, ó, na verdade, é este movimento aqui, né? É este movimento aqui. Não se trata desse pivô de baixa aqui, não. Essa projeção aqui é desse grande pivô de baixa que já foi confirmado. Tá? Aqui será outro. Então, abaixo de 72,50, possivelmente nós vamos ter um alvo acima de 61,31. Mas, é tendência de baixa, né? É tendência de baixa, os preços estão em tendência de baixa. E devem seguir assim, porque os indicadores estão mostrando. Petrobras caiu 3,81%. Né? Ontem eu falei, Petrobras está muito incerto, está dentro de uma lateralização, está muito esquisito. Petrobras, ontem eu falei que estava dentro de uma lateralização, muito esquisito. Né? Rompeu acima da média de 20 períodos, né, do gráfico diário. Mas hoje já voltou a cair abaixo da média. A gente tem que acompanhar se os preços essa semana vão continuar em movimento de queda. Nisso, os preços vão se manter dentro do canal de baixa. Tá? E será uma retomada da queda no gráfico semanal depois de uma correção. Então, os preços caminharão para a confirmação de um pivô de baixa no gráfico semanal em Petrobras. Tá? Das ações do Ibovespa e do índice Small Caps juntas, a que mais subiu foi Magazine Luiza. Magazine Luiza teve um movimento de alta aí, ó, mais de 11% de alta. E a Magazine Luiza está em patamares assim
absurdamente baratos. É evidente, não é necessário fazer nenhuma análise fundamentalista, tá? É evidente que os preços, né, o preço da ação está muito abaixo do valor patrimonial da empresa. Isso quer dizer que, se essa empresa decretasse no dia de amanhã falência, né, e aí decretasse falência, entrasse no processo aí de concordata, alguma coisa assim, e tivesse que vender os seus bens para pagar as dívidas, ia sobrar dinheiro, tá? Os acionistas, né, você a 2,38, por exemplo, né, comprando aí uma fatia da empresa, vamos supor que você compra 1% da empresa, tá? Depois que se a empresa passa por um processo de falência e ela tem que ser liquidada os seus bens, 1% que você comprou, você vai receber muito mais do que você comprou, tá? Essa é a ideia da questão do valor patrimonial. Quando o valor da empresa está cotado, listado na lista de valores, negociado na bolsa de valores, está muito abaixo do valor patrimonial, essa é a ideia. Então, assim, o mercado vai começar a comprar a Magazine Luiza, tá? Porque está absurdamente barato por conta de ser evidente. Agora, a inflação vai continuar alta, os juros vão continuar alto. Possivelmente, talvez, esses movimentos de alta não sejam suficientes para poder provocar uma reversão dos preços. Tá? Agora, os fundos de investimento, os investidores que compram, né, num momento como esse, eles estão comprando para ficar com papel durante anos. Tá? Não é para comprar a Magazine Luiza hoje, né, e amanhã já sair ganhando dinheiro e vendendo. Tá? Porque, como eu disse, eu expliquei numa aula semana passada, né, se os preços caírem mais ainda, o fundo vai lá e compra mais, né? Porque o fundo ele não esgota, né, todo o dinheiro que ele tem numa só tacada, tá? Isso aqui foi algum fundo que comprou, que talvez comprou aqui em cima em 3,62, que talvez tenha comprado aqui em cima em R$6, vai fazendo preço médio, eles vão comprando, fazendo preço médio, tá? E aí se bater na média de 20 aqui, ó, e voltar a cair, eles compram mais, lá em 1,50, 1,40, né? Aí o preço médio deles vai caindo, né? Até que a ação ela vai parar de cair, a situação da economia vai virar, uma hora vira, uma hora sai da recessão, da crise, seja o que for, e aí começa a voltar os preços, até pelo menos o preço justo, ou pelo menos o valor patrimonial da empresa, né? E, né, à medida que a empresa também vai se recuperando e tudo mais. E aí, né, obviamente, aqueles que investiram vão começar a se dar bem. Então, assim, a longo prazo, é dessa forma que o pessoal ganha dinheiro. Por exemplo, Via Varejo. Via Varejo é outro, ó. Talvez o mesmo fundo que comprou o Magazine Luiza hoje e levou o papel a 11,74% de valorização só hoje, também comprou Via Varejo e levou Via Varejo a 11,48%, tá? Talvez seja o mesmo fundo que está comprando varejo. Via Varejo é a dona do Ponto Frio, né? Se não me engano, é do Ponto Frio, né? De diversas lojas aí do varejo. Acho que das Casas Bahia também, enfim. Inclusive, eu acho que compete, né? Também com o Magazine Luiza. Então, assim, foi fundos aí que entraram pesado para poder comprar, ou algum player, né? E talvez está fazendo preço médio desde lá de cima, tá? Desde lá de cima, porque afinal de contas, Via Varejo, que, né, há 2 anos atrás chegou a R$22, hoje está a R$1,92, né? Imagina, há 2 anos o papel estava a 22, hoje está a 1,92, né? Será que o 1,92 é o preço justo da Via Varejo? Tá? Então é isso. Aqui eu não estou recomendando, né, fazer compra nenhuma, até porque, né, os próprios investidores, né, a análise fundamentalista, eles não preocupam muito com a questão do timing, tá? Timing é na análise técnica. Você compra aqui para subir, porque se cair, aciona o seu stop, você está fora do trade, tá? Timing é a tendência, análise técnica, né? Igual, por exemplo, o timing da Via Varejo e do Magazine Luiza. Qual que é o timing? Tendência de baixa, né? Então é operar na ponta vendedora e não na ponta compradora. Esse é o timing. Agora, a análise fundamentalista não trabalha com timing. Os caras não estão comprando e preocupados se amanhã vai subir e eles vão vender com lucro. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em comprar empresas que têm bons fundamentos,
né, para a longo prazo eles ganharem dinheiro, tá? Porque acertar onde que os preços vão e aonde que os preços vão bater e tudo mais, isso é uma coisa muito difícil, tá? Muito difícil. As pessoas não fazem ideia o quanto difícil é, né? E é isso aí. Lojas Americanas, outra empresa também do varejo, né? Também teve alta aí de 9,73%. Parece que, né, alguém veio aí, ó, e comprou pesado o varejo hoje, né? Mesmo Lojas Americanas estando a R$13, porque Magazine tá 2, Via Varejo tá 2, Lojas Americanas tá 13, né? 10 vezes a mais. Mas mesmo assim, também deu uma comprada. Mas se mantém ainda abaixo da média de 20 do gráfico diário. Então, nem no gráfico diário a gente se fala ainda em reversão, tá? RRP3 está retomando o movimento de queda, né? Se romper aqui abaixo desse último fundo, na região de 32,49, vai confirmar mais um pivô de baixa. Prio 3 sofreu forte hoje, fez um repique, candle de força, né? Parece que está retomando a queda e tem o próximo suporte aí, ó, em 19,46, tá? Cerca de R$3 aí para baixo, né? É uma empresa também que sofreu aí com a queda do petróleo, né? E Light caiu 5,91%, né? Já estava aí, ó, numa perna de baixa, e aí o ideal é você esperar uma correção, seja na média de 8, bater na média de 8 e voltar a cair, ou bater na média de 20 e voltar a cair, para montar uma posição vendedora, tá? Vou olhar uma coisa aqui que eu nunca olhei, que são os fundos imobiliários, tá? Eu estou aqui na minha grade de cotações, eu vou olhar aqui os 3 fundos imobiliários que mais subiram, que fazem parte do IFIX, né? Que é o índice de fundos imobiliários, tá? Então, eu só estou olhando os fundos imobiliários que compõem o IFIX. E hoje, VGIP 11 é o que mais subiu, mas ele ainda está dentro de uma lateralização, porque no gráfico diário ele fez uma lateralização, e no gráfico semanal ele se aproximou, mas não tocou na média de 20. Tá? Você pode ver que o movimento anterior de correção se aproximou muito mais da média de 20 do que agora. Tá? Então temos que ficar de olho. De qualquer forma, né, a confirmação desse novo pivô de alta se dará se os preços romperem acima do último topo, tá? Que é a máxima aqui, ó, em R$100,06. Então tem que romper acima da máxima para confirmar um novo pivô, tá? SDIL 11, segundo fundo imobiliário que mais subiu, mas trata-se de movimento de correção. Ele está andando abaixo da média, né? Ele está no possível power breakout de venda, né? Nem de compra não, é de venda. Mas tem que tomar cuidado com a média de 200 do gráfico semanal, que está aqui em R$85. Tá? A relação risco-retorno desse power breakout tem que ver. Às vezes não compensa. O terceiro fundo que mais subiu foi HGBS 11, mas também é um movimento de correção. Tá? Ele vai ter um tiraço aí para baixo se ele romper abaixo da média de 200 do gráfico diário. Tá? Ele tá vindo aqui, ó, testar. E aí, meu amigo, esse suporte forte aí, ó, da média de 200, né, rompido, ele tem aí, ó, um bom espaço, tá? Esse suporte aqui, ele não é muito forte não, ele veio testar uma vez só. Então, assim, caindo aqui, ele só deve parar no último suporte mais testado, mais importante, mais forte, é aqui embaixo, ó, na região de R$155, tá? Dos que mais caíram, XP R11 caiu forte, está numa perna de expansão, numa super tendência de baixa. Tem que esperar um movimento aí de repique na média de 8 ou correção na média de 20. HSML 11 fez um grande candle barra elefante baixista, né? E aí tem que esperar, vai uma correção aqui, um gift e uma retomada da queda, né? E aí depois que romper essa média de 200, projetando pelo menos o tamanho desse candle barra elefante para baixo, acredito eu que deve buscar, tá? Pelo menos 100% aí desse candle, quer ver? Vamos projetar aqui, ó, 100% do candle barra elefante. Aqui, propriedades, 1, aplicar, ok. Aí, ó, 100% do candle barra elefante vai em 72,75.
Então é isso, rompendo a média de 200 aqui em 74,43, tem potencial para ir 72,75, tá? HSML 11. E por último, PVBL 11. Também fez um candle de força, né? E nessa semana é a primeira semana que fecha abaixo da média de 20. Mas aqui o DMI, o DI+, ainda está afastado do DI-. Tem que tomar cuidado, tá? Era pro DI- estar cruzando o DI+. Então assim, aqui o DMI no semanal não está indicando tendência de baixa. Então é temerário entrar vendido aí nesse fundo imobiliário, tá? E para fechar os mercados internacionais, primeiro vamos BOVA11, né? O BOVA11 aqui, ó, andando de lado, né? Possivelmente essa lateralização é até que a média de 20 alcance o preço e ele retome o movimento de queda, tá? BOVA11 está sofrendo, por quê? Petróleo fez uma baita candle barra elefante com petróleo Brent mais de 8% de queda, petróleo WTI mais de 9% de queda, tá? Já temos aí o próximo alvo de Fibonacci em 94,51 do petróleo Brent. Um baita candle barra elefante, um candle de força, não tem nem o que dizer, tá? Ele já estava aqui, ó, fazendo pivôs, né? Pivôs de baixa, topos e fundos descendentes, tanto o petróleo Brent quanto o petróleo WTI, né? E aí ele veio, né, só a confirmar esse grande pivôzão de baixa. E aqui no petróleo WTI nós temos alvo aqui, ó, em 83,42. E o minério de ferro que também teve aí, ó, movimento de queda. Está pelo terceiro pregão consecutivo andando de lado, mas tem que esperar se aproximar da média de 8. Ele ainda está segurando aqui, ó, nesse alvo de Fibonacci que ele havia atingido em 109,90. Caindo abaixo dele e fechando abaixo de 109,90, a gente faz a próxima projeção de Fibonacci. Minério de ferro tem ligação direta com os preços da Vale. Vale em queda é o papel que tem 15% de peso no Ibovespa. Petróleo, né, Petrobras tem aí mais de 4, 5% de peso no Ibovespa. São os dois papéis com maior peso no Ibovespa, tá? Então não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar, tá? A tendência é de queda mesmo, tá? E aí é isso, meus amigos, é isso, né? Ou você, né? Você que está, né, comprado, você comprou o BOVA11, né? Você leu um relatório lá, comprou o BOVA11 aqui nessa alta, aí tá segurando o BOVA11 até hoje, sabe? Ou você faz proteção comprando opções de BOVA11, né, opções de venda se você está comprado, né? Ou se você quer entrar vendido, você compra opções de call. Eu ensino isso no meu curso Gestor de Carteira, detalhadamente. E, né, para você se posicionar, independente da direção que você vai tomar, né, de qual posição você vai tomar, em qual direção, se é na ponta vendedora ou na ponta compradora, faça proteção com opções, tá? E aqueles papéis que tem menos liquidez, que não tem opções para você fazer proteção, como Magazine Luiza, Via Varejo, a única possibilidade, aliás, a única não, mas a possibilidade mais segura de fazer uma posição nesses papéis é buy and hold, é para longo prazo. Não é nem buy and hold, mas é compra fundamentalista. Né? Não quer dizer que você vai segurar para o resto da vida, mas é uma compra para você esperar sair dos R$2. Porque R$2, né, Magazine Luiza aqui a R$2, sim, de fato é muito barato, tá? É de fato um preço muito absurdamente barato para uma ação que já chegou, que já bateu R$600, tá? Então é isso, mas aí a conjuntura atual ela é diferente, tá? Então tem que olhar. Tem que olhar, por exemplo, que quando a Magazine Luiza bateu R$600 há anos atrás e teve que fazer, né? Fez a divisão das suas ações. Magazine Luiza não tinha concorrência que tem hoje em relação, por exemplo, à Amazon, tá? Em relação à Amazon, a Amazon não estava no Brasil, o jeito que tá, né? E o pessoal sabe como que a Amazon é agressiva. A Amazon ficou 10 anos sem tirar um centavo de lucro, só investindo pesadamente, né? Para ganhar market share, né? Cada ano. E quando ela teve lucro, ela explodiu e transformou o Jeff Bezos no homem mais rico do mundo. Hoje ele figura na segunda posição, né, somente atrás do Elon Musk. Mas, né, quem diria que o Jeff Bezos que ia se tornar, né, ia conseguir chegar no número 1 da lista.
tá? E através da Amazon. Então, assim, a conjuntura, né, econômica, setorial e tudo mais, ela muda. E aí, né, o mercado muda o seu posicionamento em relação àquele papel, tá? Mas se a empresa é boa, né, eu estava assistindo até hoje, estou ainda assistindo ainda uma entrevista com o Luiz Alves Paz de Barros. Eu gosto muito de ouvir ele. E ele falando que, né, o cara fez uma pergunta lá, o setor tá bom, que setor tá bom hoje? Ele respondeu o seguinte, olha, não olhe setor. É besteira, dane-se setor. Olhe empresas. Né? Se a empresa é bem tocada, o setor pode estar horrível, que a empresa vai ter lucro, a empresa os preços vão se valorizar a longo prazo. Tá? É isso que ele disse. Né? E o homem tem mais de 30 anos de bolsa, ficou bilionário. Entendeu? Então, assim, né, alguém que tem aí um know-how, assim. Por isso que eu escuto esses caras, né? Né, embora a gente olhe gráfico, embora eu olhe o gráfico, eu ultimamente estou estudando mais análise fundamentalista do que análise técnica, tá? Porque, né, em momentos de crise que o mercado está em queda, você faz duas coisas. Ou você opera na ponta vendedora, e aí você vai operar na ponta vendedora, gerencia o seu risco, etc. Ou você vai garimpando as empresas que são boas, que vão sobreviver e vai comprando, tá? E aí você tem que suportar, né? Passar por esse período todo para conseguir, né? Depois lá na frente, essas empresas, quando voltarem a ter lucro, né? Você multiplicar seu patrimônio por 100, por 500 vezes, né? Assim como o Luiz Alves Paz de Barros fez, tá? Né? Ele estava explicando lá que ele estava contando um episódio que a família dele tinham aras. E aí, resumidamente, a família dele foi vender e quem quis comprar deu ações do Banco do Bradesco. E aí, quando eles deram, valia 2 milhões de reais, porque o valor do Aras era 2 milhões, mas aí as ações caíram, só sei que as ações voltaram. E aí, quando voltaram, todos os tios lá do Luiz Alves quiseram vender. O Luiz Alves falou com a mãe dele, não vende. A mãe dele não vendeu, os tios deles venderam. As ações caíram um pouco, depois voltaram a subir, e a mãe dele, que tinha uma porcentagem antes, chegou com o valor a 4 milhões de reais. Tá? 4 milhões de reais, ou 5 milhões, não sei. Aí ela quis vender, dividir pelos filhos. Ele falou que não era para vender, o pessoal falou, não, é para vender, venderam. Né? Eles tinham 1% do Bradesco, né? Isso valia 5 milhões de reais. Hoje, 1% do Bradesco vale, e lá na live eles falaram sobre isso, 1,9 bilhão de reais. 1,9 bilhão de reais. Tá? Então quem tinha, né, acho que a mãe dele ficou com menos de 1 milhão. A família dele, aliás, né, que tinha 1%, antes de vender, que tinha 1%, que valia 2 milhões de reais, né, teria o patrimônio multiplicado por 100. Eles de 2 milhões com M iam para quase 2 bilhões. Eles de milionários se tornariam bilionários. Então, aí o Luiz Alves fala sobre isso, né, que essa é a grande lição, tá? Essa é a grande lição que nós temos que ter. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que os estudos tenham atendido aí a necessidade de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.